gostaria de falar com você sobre o tema do seminário, o maior. O maior. Você fala assim, mas que tema é esse, né, apóstolo? É para isso mesmo. Para você pensar e ficar pensando, o que vai sair desse negócio? O maior. O maior não é Deus. É o maior. Presta atenção. Deus não apenas quer nos colocar nos lugares altos. Presta atenção nisso que você vai entender. Lugares de relevância, lugares de poder, de autoridade. Mas Deus quer também nos fazer maiores. Deus quer nos fazer mais fortes. Deus quer nos fazer mais capazes e assim desfrutar de uma capacitação, de uma ação mais influente. Preste atenção. Você pode estar num lugar mais alto e ser o mais fraco. Sim ou não? Quem já teve um chefe ruim, não vou falar chato. Ruim. É ruim. A pessoa não sabe lidar, não sabe. Ele está num lugar alto, mas ele é fraco. Então, entenda o que eu estou falando. Quando nós estamos falando de maior, do maior, estamos falando de uma capacidade de fazer coisas muito maiores, impactantes e transformadoras. Diga amém, pelo amor de Deus. Deus não quer só colocar você lá em cima. Deus quer fazer de você o maior. Uma pessoa mais forte, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais capaz. E isso faz toda a diferença. Abra sua Bíblia aí. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Quando os filisteus entraram em guerra contra o povo de Israel, 1 Samuel, capítulo 17, existia um comandante que impactava e aterrorizava a todos ao seu redor. Vou te apresentar ele hoje. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus, pensa que os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte de outro lado. E entre eles um vale. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Sabe quanto que é isso? 2,92 metros. Aproximadamente 2,92 metros. Você imagina uma pessoa com 2,92 metros? Será que ela chama atenção? Mas vamos continuar lendo. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas ou escaminhada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Sabe quanto que é isso? 57 quilos. 6, trazia caneleiras ou gravas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, era a capa dele. A haste da sua lança era como um eixo de tear. Sabe o que é eixo? Quem sabe o que é eixo de tear? Ninguém sabe. Ninguém fez educação artística aqui nessa vida? Meu Deus do céu. Eixo de tear é aquele pau comprido assim, ó, que coloca as cordinhas e depois você vai montando, faz rede. Você vai para o Nordeste, você vê muito disso. Naquele tempo era maneira. E esse pau, essa haste era grande, porque eles faziam peças grandes de roupa, peças grandes de vestidos, de coisas. Então, a referência, a lança dele é como um eixo de um tear, e a ponta de ferro, só a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, aproximadamente só a ponta, 6 quilos e 840 gramas.
Só a ponta da lança, só a ponta do ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, então, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolheis vós, dentre vós, um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então vós sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Meu irmão, todo mundo se borrou. E por quê? Porque a pessoa que se apresentou desafiando aquele grande exército era uma pessoa distinta de todos. Era uma pessoa diferenciada. Observe que todo o texto ele está envolto no grande tamanho que aquele soldado chamado Golias tinha. É destacado a caneleira dele, a escama, a couraça dele, a haste, a lança dele. Tudo fala sobre o tamanho e a grandeza daquele homem. O alvo principal do texto é isso. Pois não apenas descreve a sua altura, mas as suas armas e todo o seu poderio. Agora, quando o rei de Israel e todo o exército ouve e vê aquele homem desafiando o seu exército, todos ficam morrendo de medo. Por quê? Porque o tamanho fala. O tamanho fala mais do que palavras. Sabe, queridos, Deus quer nos fazer maiores, não apenas para intimidar o inimigo, mas para nos fazer capacitados para grandes e operadoras obras de Deus na terra. Veja outro exemplo, já que você não está crendo muito no que eu estou falando. Os baixinhos vão se revoltar comigo, mas você vai entender. Quando os hebreus, presta atenção, quando os hebreus, em busca de adentrar a terra da promessa, enviaram os 12 espias para observar a terra a ser conquistada, 10 deles voltaram com um relatório. Qual foi o relatório? Projeta aí, Deuteronômio 1:28. Diz assim: para onde subiremos? Nossos irmãos, isso é Moisés relatando, fizeram com que se desanimasse ou derretesse o nosso coração, dizendo, olha o que eles disseram: maior e mais alto é este povo do que nós. Presta atenção, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, olha só a visão deles, até os... Que cidade é tão grande até o céu, cara? É um exagero, é a hipérbole da pega, né? É tão grande, é tão difícil, é tão gigantesco que vai até o céu. Também vimos ali descendentes de Anaquins, ou os filhos de gigantes. O que aconteceu? Todos se derreteram, todo o ânimo se foi, toda aquela ação que vinha para conquistar, para entrar na terra, para viver. O relatório daqueles espias disseram que era impossível conquistar aquela terra, pois os seus habitantes eram maiores, mais altos, verdadeiros gigantes. A postura, queridos, de ser maior e ser mais alto nos arremete ao poderio de força e de conquista, sim ou não? Sim. Você sabia que o nosso próprio Deus é destacado de outros por causa do seu tamanho? Quando Moisés saiu do Egito, atravessou o mar, estava no deserto da Judéia, então ele vai se encontrar com o seu sogro Jetro no caminho.
E ele chega para Jetro contando tudo aquilo que Deus havia feito, como Deus tinha operado poderosamente, tirado o povo do Egito, e começa a falar. Então Jetro diz assim, Êxodo 18:11: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois fez isto aos que tratavam a Israel com arrogância. Em outro momento, ele abençoa Abrão, que na realidade era Abrão ainda. E o que significa Abrão? Quem sabe? Abrão significa pai exaltado ou pai grande. E aí, como Deus vem, se apresenta e abençoa a Abrão. Gênesis 14:19 diz assim: e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus... pelo Deus é muito mais alto, muito maior do que qualquer pessoa. O Criador dos céus e da terra. Então entenda, o tamanho fala. Diga para o seu irmão, o tamanho fala. O tamanho fala. Ninguém chama para briga um baixinho para defender você. Chama o grande, sim ou não? Por quê? Porque o tamanho fala. O tamanho fala. É por isso que Deus quer nos fazer homens e mulheres maiores. Homens e mulheres fortes, grandes, firmes, para nos fazer viver e manifestar coisas extraordinárias nesta terra. Diga ao seu irmão, seu tamanho importa. Fala para ele, o seu tamanho fala no reino do Espírito. Eu corrigi aqui para não deixar muito machucado os baixinhos. Cura interior depois com os baixinhos. Queridos, presta atenção. Quem é você no reino do Espírito? Me permita abrir uma janela aqui para você entender o que eu estou falando. Quem é você no reino do Espírito? Um gigante como Golias? Ou um anão? Eu não estou falando físico, não é uma questão física, é uma questão espiritual. Quando você entra numa guerra, as pessoas, ou melhor, o inimigo olha para você e diz assim, isso aí não vai me preocupar não. Sim. Ou ele olha para você e fala, espera aí, é ele que está entrando ali. Você consegue entender o que eu estou falando agora? Quem é você nesse mundo espiritual? É aquele que o inimigo fala, não, isso aí já... fichinha. É igual a casa do... como é que é? A história dos 3 porquinhos lá, né? O lobo mal soprou na porta e já cai. É só soprar que cai. Ou é você aquele que eles param e falam, opa. Como quando Jesus entrou na terra de Gadara. Havia uma legião de demônios que aprisionava um homem que ficava acorrentado no cemitério, nu, porque ele não suportava. Ninguém o suportava, então ele ficava acorrentado no cemitério. E quando Jesus desce do outro lado de Gadara, Gadara é do outro lado de Israel. Atravessa o mar da Galileia, do outro lado está Gadara. Quando ele chega na terra dos Gadarenos, ou em Gadara, aquele homem endemoniado levanta e fala assim, o que você veio fazer aqui? Quem te deu autoridade de vir aqui? Porque eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus. Porque você veio nos atormentar. Esse é o texto literal. Porque no reino do Espírito, Jesus trazia uma autoridade, trazia um potencial. Ele era talvez do mesmo tamanho dos outros discípulos que estavam ali com ele. Mas ninguém falou, ninguém se preocupou com Pedro, com Tiago, com João. Falou por que você veio nos atormentar? Quem é você nesse reino do Espírito? Quem é você
no mundo espiritual? Um homem forte, um gigante, um guerreiro, um conquistador, o maior ou um qualquer? O tamanho importa, irmãos. E isso é tão intrínseco em nós que a gente não se percebe. Por exemplo, toda criança quer ser a maior na escola, sim ou não? Quem participou disso aí? Eram os maiores da sua sala, assim. Quem viveu? Olha lá. É impressionante. Eu sou o maior. Vai para trás. Vai lá para frente. Eu sou o último da... E você vai para o último ainda cheio de pose ainda, né? Por quê? Saia baixinho. Na escola, toda criança quer ser o maior. No meio dos primos, todo mundo fica lá. Não, eu sou maior, não é assim, né? As crianças levantam os pés. Falam, não, eu sou maior que você, ó. Está dentro dela. Eles ficam disputando quem é o maior. Quem vai ficar no final da fila. Por quê? Porque o tamanho conta. O tamanho fala. E todos podem ouvir e ver isso. Mas não são apenas as crianças que disputam quem é o maior. Sabia disso? Segura aí, a pessoa que está do céu fala assim, não é com você não, calma aí. Não é com você não. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Abra lá, vale a pena, é um texto que vale a pena você ler. Marcos capítulo 9. Marcos 9, 33. Jesus com os discípulos chegaram na cidade de Cafarnaum. Cidade de Cafarnaum era a cidade de Pedro, ali na Galileia, onde eles moravam, onde Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério. Chegaram em Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou Jesus para os discípulos, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles, porém, não falaram nada, se calaram. Por quê? Porque pelo caminho eles tinham discutido entre si qual era o... Você pensava que era só você? Que era só as crianças? Eles estavam discutindo quem é o maior. Quem é o maior pastor? Quem é o maior? Quem é o maior líder? Quem é o maior? Sou eu. Não, você não, você chegou depois. Não, você nem vai orar com ele. Jesus nem chama você para ir estar junto lá com ele, rapaz. Eles estavam disputando. Gente, a discussão foi séria. Nós vamos ler aqui. Eles estavam discutindo quem era o maior. Até os discípulos de Jesus disputaram sobre quem era o maior. Todos querem ser o maior. Você também quer ser o maior? O Leandro já falou o que quer. Você não quer, não? Você quer ser o maior? Não é pegadinha não, irmão. Para de me achar, olhar para mim que achou que eu estou fazendo pegadinha. Sai esse espírito de desconfiança de mim. Você quer, Levi? Você quer ser maior, Levi? O Levi quer ser maior. E você? Você quer ser maior? Você quer ser o maior? Sandrinha, você quer ser maior? Você consegue, Sandra. Sei que você carrega um tempo assim na sua vida, mas você consegue, Sandra. Você quer ser o maior? Vamos ver então, o que a palavra fala sobre isso? Como eu chego lá então, para ser o maior? 9:35, Marcos 9:35. Marcos, nós estamos em Lucas, nós vamos voltar lá para Marcos. Marcos 9:35, diz assim, vai retratar o mesmo texto, o mesmo episódio, só que eu quero pegar o texto de Marcos. Ele diz assim, Jesus então, assentando-se, porque tem que sentar para conversar, ninguém discipula ninguém de pé, sentou-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro ou o último, e
Servo de? Não é servo de Jesus. Não é servo só do seu líder, só do seu apóstolo. Servo de todos. Presta atenção, queridos. Deus quer que você seja o maior. Diga amém. Deus quer que você seja o maior. O maioral. Mas no reino de Deus, para ser este maior ou maioral, você precisa tomar o caminho da descida, o caminho do servo. Se você deseja viver este poder e esta autoridade para ser o maior, um maioral aonde você está e vive, você e eu, nós precisamos aprender que mais do que servir aos outros, precisamos ter um coração de servo. Presta atenção, vou fazer a diferença. Tem gente que serve os outros, mas não tem um coração de servo. Sim ou não? Tem gente que faz, mas faz por obrigação. Eu lembro do apóstolo René, contando um episódio da segunda filha dele, acho que é Agnes o nome dela. Ela era pequena, e uma vez ele falou assim, senta aqui, e ela não queria sentar, queria ficar de pé, senta aí, se você não sentar eu vou te bater. E ela disse assim, ela sentou, mas ela disse assim, mas na minha cabeça eu estou de pé. Tem muita gente assim na igreja, ele até obedece, ele até faz, ele até serve, mas o seu coração não é de servo. Tem muita gente que faz por motivos errados, tem muita gente que faz com o coração pela metade. Entenda, maior não é aquele que é servido. Maior não é aquele que primeiro vai embora. Maior não é aquele que se preocupa e vive apenas para si mesmo, para os seus problemas e desafios. Não! Maior é aquele que coloca os outros em prioridade de sua vida, em detrimento de si mesmo. Por isso que não é uma posição, é uma atitude de coração. Porque você pode estar num lugar alto, mas não ter um coração de servo. Assim como você pode estar num lugar inferior, mas com um coração de servo ser o maioral. Sabe, queridos, não é uma questão de posição, não é uma questão de reconhecimento, é uma questão de atitude, de coração. Olha como Lucas escreveu este momento. Lucas capítulo 22, 24, ele diz assim, houve também entre eles uma forte discussão, uma contenda, sobre qual deles parecia ser o... Meu irmão, rodou um pau lá, deu quebra. É por isso que eles não quiseram falar antes. Eles tiveram uma forte e acalorosa discussão entre eles, pois disputavam quem seria o maior. Não são apenas as crianças na escola que discutem quem é o maior. Mas entenda, não existe nada de errado em querer ser o maior. Preste atenção nisso. Não existe nada de errado em querer ser o maioral. Senão Jesus teria repreendido aquela disputa. Sim ou não? Jesus não repreendeu aquela disputa. Jesus, vocês estão totalmente errados. Não. Vocês estão certos, vocês estão no caminho certo. Mas a motivação é que talvez não esteja correta. Jesus não os repreendeu, porque eles queriam ser o maior. Esse não é o problema. Pelo contrário, a questão é como chegar lá e para que você quer ser o maior. O propósito. Jesus explica para eles então que no mundo, presta atenção, o maior é aquele que tem autoridade para dominar sobre as pessoas. Mas no reino de Deus não é assim. Olha lá, versículo 25 de Lucas 22. Disse-lhe Jesus,
Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, ou o servo, e quem governa seja como quem serve. O maior seja como o menor, o que governa seja como aquele que serve. Ou seja, para alcançarmos o lugar mais alto, o lugar mais alto de maior autoridade e prestígio, eu e você precisamos ser como os menores, como aqueles que se dispõem a servir todos indistintamente. Presta atenção. Você quer saber como você é no nível de serviço? Vou fazer uma pergunta. Aqui você está disposto a servir? Dentro de uma casa, no contexto judaico, existia uma função que era praticada apenas pelos servos menores, os mais baixos, os mais insignificantes. Qual era essa prática? Quem sabe? Quando você for a Israel, você vai aprender sobre isso. Quem crê e entende vai viver. Era lavar os pés. Lavar os pés de alguém. Meu irmão, pensa você. Meu irmão, tem gente, não vou falar quem, mas tem gente que não gosta de lavar nem o seu pé. Né? Porque tem fedor. Para não falar. Agora imagina lavar o pé dos outros. É muito baixo. Sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, aqui você está disposto a servir? Não, eu sirvo, eu estou disposto. Conta comigo, apóstolo. Olha, se for para cantar, se for para tocar, se for para estar lá na frente, se for para pregar, pode contar comigo. Vamos carregar umas pedras. Vamos limpar os banheiros. Ai, lavar banheiro? Nem na minha casa eu lavo banheiro. Você está disposto a servir? Você tem sido o menor? Consegue entender? Quando Jesus fala o menor, fala aquele que não tem restrição alguma para servir. Meu irmão, se eu chamar uma criança aqui e pedir para ela fazer algo, ela vai falar não. Não, ela vai fazer. Por quê? Porque para ela não tem problema. Ela não tem requisitos. Ela não tem exigências. Por isso que ela é menor. O quanto você tem colocado de exigências para servir? Fica a dica. Presta atenção. No mundo natural, maior é aquele que é servido pelos homens. Sim ou não? Meu irmão, como alguém que está sentado numa mesa. Quem já foi no restaurante sabe disso. Ele senta na mesa, bate na mesa, aperta o botão, levanta a mão, grita, reclama do garçom que está demorando. Sim ou não? E se o garçom demora, fala assim, eu estou te pagando para quê? Não é assim? Tem uns irmãos assim. Estão em processo de conversão ainda, mas estão assim. Eu estou aqui, você tem que me servir. Afinal de contas, você sabe quem eu sou? Eu sou maior que você. Esse é o mundo natural. Mas no mundo espiritual, no reino de Deus, as coisas são inversas. Quem está na mesa é que precisa ser servido por aqueles que têm o alimento para saciar a fome e transformar as suas vidas. Você não entendeu, né? Vou repetir. No reino de Deus, quem está sentado na mesa é que necessita, é que precisa ser servido por aqueles que têm o alimento para saciar a fome e transformar a vida de quem está sentado. Ou seja,
quem está sentado, ainda que ele acredite ser maior, ele é menor. Por quê? Porque maior é aquele que supre, é aquele que dá, é aquele que serve. Jesus é e viveu como aquele que serviu a todos, irmãos. Sim ou não? E é exatamente o que a apóstola falou, assim como Jesus fez, todos nós devemos fazer. Ele é o nosso exemplo. Sabe, querido, ser maior não está relacionado à sua postura, à sua posição, ao seu local, aonde você pode chegar, mas com a postura correta do seu coração. Ninguém é reconhecido no mundo do espírito com um coração desalinhado. Por quê? Porque no mundo do espírito não é a aparência, não é o exterior, mas é o coração que governa. É ali que se manifesta. Olha só, Lucas 9, em outro momento Jesus diz assim, Lucas 9:46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Você pensa que foi uma vez só? Não, foram duas, tá? É outro texto, é outro momento. Jesus, porém, conhecendo o pensamento dos seus corações, pegou uma criança, colocou junto de si e lhes disse, presta atenção, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Pois então entenda, aquele que entre vós todos for o menor, esse então será o maior ou o grande. Jesus trouxe uma criança para poder ilustrar para eles o que ele estava querendo ser, dizer como o menor. Quando Jesus traz uma criança e coloca junto de si, ele diz assim, olha, não é uma questão de lugar, não é uma questão de posicionamento, nem de importância ser o maioral, mas de um coração disposto a obedecer e servir. Essa é a diferença. Presta atenção, uma criança, no mundo hebraico, naquele tempo, era insignificante o valor dela. Não tinha valor nenhum, não tinha importância nenhuma. Mas Jesus a compara aquela criança a si mesmo. Jesus compara aquela criança ao próprio Deus, dizendo, ei, quem recebe a criança em meu nome, recebe a mim e o Pai. Ou seja, não é na aparência, não é na capa, não é na vestimenta. Porque naquele tempo os sacerdotes saíam todos ornamentados para serem reconhecidos. E ele está falando, ei, não é essa vida de ostentação, não é essa vida de aparência, mas é um coração disposto a servir. Ou seja, ser o maior não é um lugar de reconhecimento, eita! Mas um coração disposto a obedecer e servir aos outros. Por isso ele completa, dizendo que for o menor, mas tiver um coração pronto para servir, então ele será o maior. Queridos, o que você pode fazer como menor? Vamos puxar aqui. O que você pode fazer sendo o menor aqui dentro? Você pode ajudar uma mãe com as bolsas e com os filhos? Sim ou não? Você pode pegar um papel de bala, que tinha um papel ali no corredor hoje, eu estava saindo na hora do intervalo, e jogar no lixo? Ou você é aquele que fala assim, mas ninguém limpou essa igreja hoje? Você pode arrumar e limpar e ajeitar aquilo que está desarrumado? Sabe, queridos, ou você é assim, não é minha chamada, Deus me chamou para tocar, para cantar, não para arrumar cadeira. Não é minha obrigação, mas ele se coloca como um servo para servir a todos, mesmo que ninguém peça,
mesmo que ninguém chame. Você já viu aquela pessoa assim, pô, vieram carregar terra aqui hoje, nem me chamaram. Ô, sacanagem. Mentira, meu irmão, você ficou sabendo da conversa, você que não veio. Você chega com esse H para falar para os outros, para colocar o mico nas costas dos outros. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós damos essas atitudes e queremos posar como aqueles que somos? Sabe, quantas vezes você pode olhar para uma pessoa que adentrou aqui à igreja com um semblante caído, entristecido ou preocupado, e você pode chegar lá e orar por ela, mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo líder, mesmo não sendo ninguém, você é o menor de todos, mas você chega lá e fala, está tudo bem, posso orar por você? Eu senti que você está meio desanimado, e você traz uma palavra de encorajamento, de ânimo, você ora por ela, você olha, nós estamos juntos, vamos entrar na batalha junto. Meu irmão, que precisa você fazer isso? Quem você precisa ser? Diga para o seu irmão, você pode ser o menor. Faz sentido? Faz sentido para você, irmãos? Sabe, queridos, eu amo fazer perguntas, porque quando a gente faz perguntas, todo mundo quer ser, está no lugar alto, quer ser o maior. Mas para a gente chegar lá, o caminho no reino de Deus é o contrário. É por isso que nós precisamos analisar a nossa motivação. Sabe, não está errado você querer ser o maior, porque Deus quer te fazer o maior. Diga amém. Mas chegar lá depende de você, não depende de Deus. Depende de você colocar em prática aquilo que Deus tem te ensinado. Entender e viver aquilo que Ele fala. Olha o que está descrito no Evangelho de Mateus. Mateus 18, de 1 a 4. Diz assim, naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, sessão da foto. Pode tirar foto de mim e publicar, viu, irmãos? Presta atenção. Eu não falo isso na igreja para criar contenda com os irmãos, mas com vocês eu posso falar. Pode tirar foto e publicar para a gente expandir o reino. Não sou eu, não é minha beleza não, mas expandir a igreja e o reino de Deus nessa terra. Amém? Depois você guarda o celular. É verdade, irmãos. A gente vai publicando, porque você publica e escreve a frase que foi falado, aquilo que marcou o seu coração, aquilo que você... isso ajuda, irmãos. Você está contribuindo também. Bom, naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou então uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos... Conversão é metanoia, é mudança de direção, é mudança de mente. É transformação de atitudes. Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês precisam mudar a forma de pensar e de agir. Se não vos converterdes e não vos tornardes ou fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino de Deus, ou no reino dos céus. Note que a pergunta é a mesma, quem é o maior? Mas a resposta aqui vai além da ilustração da criança, ele acrescenta, e se não vos converterdes. Ou seja, se nós não tivermos uma mudança da forma de pensar e de agir, jamais vamos alcançar esse lugar de autoridade, de poder, de capacidade, e nem sequer vamos entrar no reino. Nós tem que haver em nós uma mudança de pensamento. Por que eu quero ser o maior? Para que eu quero ser o maior? É como eu falei da unção, todo mundo quer unção, para quê? Meu irmão, o que a Marli manifestou aqui, o testemunho dela, é a unção de Deus se manifestando na vida dela. Que traz uma capacitação, uma capacidade de fazer, de realizar coisas que nós não estávamos preparados. Isso é unção. Meu irmão, você pensa que é fácil pregar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta? Não é. Mas a unção te capacita a fazer. É isso que nós precisamos entender. A unção de Deus, ela vem corroborar conosco para operar naquilo que Ele quer. Mas qual é a motivação do coração? Aparecer, ser o bonitão da foto ou servir e
trazer um entendimento daquilo que Deus quer trazer para você. Esse seminário nasceu no meu coração lá no começo do ano. E eu estava aqui encarrucado, porque essa palavra servir por amor, amor por servir, não fui eu que pus, foi o Bruno que pôs. E muita gente achou que era só para o voluntário, essa palavra é para a igreja. É para toda a igreja. Porque nós precisamos entender que Deus quer nos elevar de nível. Deus quer colocar a gente num novo patamar. Não apenas para servir aqui a igreja, mas servir lá fora, servir a terra e manifestar o poder de Deus nessa terra. Não é uma questão de que eu posso fazer aqui, se limpar aqui, fazer. Não, irmãos. É uma mudança de pensamento, de entendimento, para alcançar aquilo que Deus tem. Porque Deus tem coisas maiores para você. Deus quer te levar a coisas maiores. Deus quer levar você a viver e manifestar coisas muito mais poderosas. Não é uma questão de arrumar a igreja, não. Ainda que isso faça parte. Mas é algo muito maior. Mas para a gente viver isso, nós precisamos analisar como é que está o nosso coração. Deus quer que você seja o maior. Mas precisamos ter essa mudança de pensamento. Porque para ser grande e maior, precisamos ter uma compreensão de como o reino funciona. Ou seja, para subir, é preciso descer, renunciar, estar disponível e disposto, e usar o talento que Deus depositou em você. Você entendeu agora toda a trajetória? Uma coisa está ligada na outra. É isso. Ninguém no reino ocupa um lugar de autoridade e poder se não for para servir as outras pessoas. Na realidade, quanto mais alto você chegar, quanto maior você for, mais servo e escravo você se sentirá. Essa é a verdade, esta é a essência do reino. Esse era o sentimento que governava o coração de Jesus. Ao ver as pessoas de Israel, olha o que ele disse, Marcos 6:34. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Eles estão perdidos. Então o que fez? Jesus passou-lhes a ensinar muitas coisas. Eles eram o povo de Deus, eles eram escolhidos por Deus, mas eles estavam perdidos. Irmãos, quantas vezes Jesus parou para atender a necessidade de alguém, o clamor de alguém. Não estava no plano, não estava na programação do dia, não estava na programação do culto, mas porque houve um clamor, então Jesus se move. Por quê? Porque o coração dele era um coração de servo daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória, em 1 Coríntios 15, ele diz assim: eu me deixarei gastar ainda mais, ainda que muitos não me amem. Então se você não me ama, não tem problema não, tá? Eu vou continuar te servindo. Verdade, ele fala isso. Por quê? Porque quando você tem um coração de servo, presta atenção, você não está atrás da recompensa. Você não está atrás do reconhecimento. Você não está atrás das... muito bem, parabéns. Não. Você não está atrás da recompensa. Você faz porque você crê que aquele é o seu chamado, é o seu propósito. Mas se ninguém falar nada, está do mesmo jeito. Esse é o coração, irmãos. Ninguém que serve no reino, ninguém que tem um coração como o de Jesus, busca o reconhecimento. Jesus foi chamado de endemoniado, foi chamado de ladrão, foi chamado de pai dos espíritos demoníacos, foi chamado de tudo. Mais adiante ele diz assim, João 10:11, eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor faz? O que o bom pastor faz? Dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não estava preocupado consigo. É por isso que precisamos ter um coração como o de uma criança, irmãos. Para sermos humildes, para sermos ensináveis,
para sermos obedientes. Você já viu uma criança, quando alguém briga com ela, daqui a pouco ela vai lá e beija, abraça? É igualzinho você, né? Quando alguém fala mal de você, você vai lá, abraça, beija, fala que ama. Não é assim? Ah, irmãos, presta atenção. Quando nós nos dispomos a servir, quando abrimos mão do direito de ser, quando abrimos mão do direito de ter, quando abrimos mão do direito de desfrutar para servir aos outros, então nós começamos a trilhar o caminho dos maiorais. É por isso que a renúncia tem que ter um preço. Tem que ter um preço. Eu fico embaixando em Eliseu. Elias, eu sei que você é um profeta, eu sei que você tem muito a me oferecer, você seria um instrumento na minha vida, para transformar a minha vida, mas eu estou aqui com esse arado, eu estou aqui com esses bois, obedecendo os meus pais, cuidando do campo deles. Quantos de nós faríamos isso hoje? Ou melhor, quantos de nós fazemos isto hoje? Podia dar o exemplo de Pedro, falou: Jesus, agora que eu estou vivendo o meu ápice, agora que eu estou arrebentando na pesca, todo mundo vai me reconhecer, todo mundo vai comprar peixe comigo agora, quem sabe que pode vir comigo que não tem erro. Você quer que eu abandone os barcos para te seguir? Logo agora, Jesus? Sabe, queridos, quando nós abrimos mão do direito, sabe o que é direito? Direito, eu tenho direito. Jesus era o Filho de Deus, Ele era santo, Ele não tinha pecado, Ele tinha o direito de viver como um rei na terra, mas Ele viveu como um servo, para que eu e você fôssemos resgatados da morte, do pecado e do inferno. E se não bastasse Ele viver, Ele morreu por isso. Quando decido renunciar à posição, ao direito, e começamos a ter um coração disposto a ser como servo, como escravo, como menor, como aquele que se importa apenas com o outro, então nós começamos a crescer. Porque por qual luta você entra na batalha? Por quem você entra na batalha? Em Israel havia um mandamento na lei, dizendo que nenhum escravo, presta atenção, poderia ser escravo para a vida toda. Ele poderia ser escravo, isso um judeu, ele poderia ser escravo apenas por 6 anos. Mas no 7º ano, no ano da remissão, ele seria livre, ele seria liberto, então ele poderia voltar para sua casa e a dívida estaria paga. Ou seja, era o ano da redenção. Mas existiam escravos que, mesmo vencendo o tempo do pagamento da sua dívida, no ano da remissão, ele decidia continuar vivendo na casa dos seus senhores. Eles se importavam, eles decidiam viver ali. Mas para isso ser público e não haver qualquer tipo de julgamento ou abusos, ele deveria fazer algo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 15. Isso faz parte da lei. Deuteronômio 15, versículo 16, diz assim: se porém ele, o escravo, te disser: não quero deixar-te. Por quê? Porque ele ama a ti e a tua família, e se sente bem contigo. Então, pegarás um furador ou uma sovela, e lhe furarás a orelha, contra a porta, porque tem que ser do lado de fora, para que todos pudessem ver, e será para sempre teu servo ou teu escravo, e assim também farás com a tua serva. Ou seja,
Presta atenção. Se aquele servo quisesse viver para sempre naquela casa, debaixo da autoridade do seu senhor, mas não por uma obrigação, não por uma dívida, e sim por uma escolha, ele deveria furar a sua orelha em sinal de aliança, em sinal que ele decidiu viver ali. Sabe, queridos, nós somos esses servos das orelhas furadas, porque Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz, sim ou não? A Bíblia diz que a cédula é a sentença que nos era contrária, foi rasgada e cravada. Essa figura, só para você entender, toda prisão romana, ela tinha na cadeia, na frente da cadeia, tinha a cédula de condenação, ou seja, a sentença pela qual aquela pessoa estava presa. Então quem vinha do lado de fora e olhava aquele preso naquela cela, ele sabia qual era a sentença, por que ele estava sendo preso. Então o apóstolo Paulo, ele traz esse entendimento, essa revelação. Olha só, Cristo Jesus tomou a nossa cédula, aquela sentença que estava lá do lado de fora, rasgou ela e cravou-a na cruz. Ou seja, Jesus pagou a dívida pela qual eu e você estávamos escravos do diabo, escravos do pecado, aprisionados e limitados na vida, por causa da nossa dívida. Jesus pegou tudo isso e pagou a nossa dívida. Para quê? Para nos fazer livres. Então agora, eu e você, nós podemos servir ao Senhor, sem dívidas, sem ameaças, apenas porque o amamos e entendemos que Ele é o dono de tudo. Voluntariado não é obrigação. Voluntariado, servir ao Senhor como um voluntário, não vai te levar para o céu, nem vai te levar para o inferno se você não fizer. Entenda, a dívida já foi paga. Você pode ir para o céu sem fazer nada para Deus aqui. Sério. Mas se você entendeu o amor e o sacrifício de Jesus por você, você pode se valer daquele princípio. Chegar à porta e dizer: Senhor, pode furar a minha orelha, porque ainda que eu tenha direito de ir embora, ainda que eu tenha direito de viver a minha vida, ainda que eu tenha direito de fazer qualquer coisa, porque você me fez livre, eu estou disposto a ser teu servo por toda a minha vida. Eu estou disposto a ter uma aliança contigo. Eu estou disposto a ter uma identidade contigo. Porque essa era a marca daqueles que eram os servos, mas permaneceram em casa. Todos chegavam lá e falavam: opa, esse brinco na sua orelha marca que você fez uma aliança com essa casa. Esse dono é muito bom. Esse patrão é muito bom. Esse senhor deve ser muito bom. Porque eu vejo você. Há tantos servos nessa casa que poderiam ter ido embora, mas eles decidiram ficar aqui. Eles decidiram viver sob a tua autoridade. Eles decidiram viver debaixo da tua guarda, debaixo da tua proteção. Você deve ser um Senhor muito bom. É isso que o mundo vai ver em você, meu irmão. É isso que o mundo está esperando, a manifestação dos filhos de Deus. Tem direito de viver como filho, mas decidiram furar a orelha e se tornar escravos para sempre desse rei. Vamos ficar de pé. Se coloque diante do Senhor. Quem você vai ser neste mundo?
Jesus mesmo disse: o maior entre vós será o vosso servo. Jesus foi o nosso exemplo. Quando todos os discípulos estavam lá na mesa, ele pegou uma bacia e uma toalha e foi lavando os pés de cada um deles. Eles não podiam entender aquilo. Como? Pedro falou: não, Senhor, isso não é certo. Não é justo, você é o rei, você é o Senhor, nós somos seus servos. Então Jesus olha para ele e fala: Pedro, se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro, como Pedro sempre é, diz: Senhor, não lava apenas os pés, lava-me tudo. Eu não sei qual é a sua motivação, eu não sei qual é o teu desejo, mas uma coisa eu sei: Jesus, sendo santo, puro, perfeito, sendo filho de Deus e herdeiro de todas as coisas, ele decidiu ser como um servo. Ele decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Ele decidiu servir a todos sem querer nada em troca. Nada em troca. Ele não pediu nada em troca. Jesus decidiu ser esse servo da orelha furada. Ou poderia dizer, o servo com as mãos furadas, com os pés furados, com o lado furado. Tudo isso por você, por eu, por nós, para que fôssemos resgatados do pecado, da morte, do inferno. E por isso ele recebeu o nome maior no céu, na terra e debaixo da terra. E você vai querer seguir o exemplo de Jesus? Vai se permitir em ser um servo da orelha furada? Vai abrir mão do seu direito, da sua vontade, do seu prazer, para alcançar e tocar na vida dos outros? Vai se permitir descer, sendo humilde como uma criança que obedece e serve a todos? Vai viver como aquele que serve a todos, e assim passa a trilhar o caminho para ser o maior? Ou você vai continuar vivendo apenas para si mesmo? O desejo de Deus para mim e para você é que você seja o maioral, aonde você vive, aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Mas eu te pergunto, qual será a sua escolha hoje? Qual será a sua escolha? Vai falando com Deus, vai respondendo para Ele, não é para mim. Vai dizendo para Ele quem vai ser você a partir de hoje. Qual é o caminho que você vai trilhar? Se você vai querer ser o maioral, se você vai querer viver uma vida como servo, servindo a todos, sem querer nada em troca, ou você vai continuar vivendo apenas para si mesmo? Se coloque diante dele. Diante dessa palavra, faça a sua oração, faça a sua escolha hoje. Peça que o Espírito Santo te ajude a entender. Peça que Ele te convença do que você precisa abrir mão para trilhar o caminho do maior. A minha sugestão é: decida seguir o exemplo de Jesus. Decida ser um servo da orelha furada.